Livro de Levítico, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 35, com referência. Versículo 1. Disse mais ao Pai que está no céu, nosso Criador, a Moisés. Versículo 2. Fala os filhos de Israel, dizendo: se alguém pecar por ignorância, no tocante a qualquer das coisas que o Pai que está no céu ordenou, que não se fizesse, fazendo qualquer delas. Versículo. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, o Pai que está no céu fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça do Pai, o nosso Criador. No livro de Números, capítulo 15, e versículo 30, versículo 31, está escrito assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa, temerariamente, que seja natural, que estrangeira, blasfema ao Criador, tal pessoa será expulsada do meio do seu povo. O versículo 31. Por haver desprezado a palavra do Pai eterno que está no céu, e quebrando o seu mandamento, essa alma certamente será expulsada sobre ela e recairá a sua iniquidade. E lá no livro de Salmo de número 51, está escrito assim: compadece de mim, ó Pai, que está no céu, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. No livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 6, versículo 8, está escrito assim: com que me apresentarei diante do Criador que está no céu, e me prostrarei perante o Pai que está no céu. Excesso apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerro de 1 ano. Versículo 7. Agradar-se ao Criador de milhares de carneiros, ou de milhares de ribeiros, ou de azeite, ou darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas estranhas pelo pecado da minha alma. Versículo 8. Ele te declarou o homem, o que é bom, o que o Pai que está no céu requer de ti, senão que pratica justiça e ama a benevolência, e ande humildemente como o teu Pai que está no céu. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e versículo 27, está escrito assim: porque nós convinha a tal sumo sacerdote, sagrado, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sobrinho que os céus. Versículo 27, que não necessita, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque isso fez ele uma vez por todas, enquanto se ofereceu a si mesmo.
No versículo 3 do capítulo 4 de Levítico: se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá o Pai que está no céu pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. O versículo 4: trará o novilho à porta da tenda da revelação perante o Pai que está no céu, porá a mão sobre a cabeça do novilho e morará perante o nosso Criador que está no céu. Versículo 5: então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará a tenda da revelação. Versículo 6: e molhará o dedo no sangue e espargirá do sangue 7 vezes perante o Pai que está no céu, diante do véu do santuário. Versículo 7: e também o sacerdote porá daquele sangue perante o Criador que está no céu, sobre as pontas do altar do incenso aromático que está na tenda da revelação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da revelação. Versículo 8: e tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 13, está escrito assim: temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. O versículo 11: porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Versículo 12: por isso também Yahshua, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O versículo 9 do capítulo 4 de Levítico: os 2 rins e a gordura que está sobre ele e a que está junto ao lombo, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirará-los a. Versículo 10: assim como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar do holocausto. Versículo 11: mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento que é o esterco do boi. Versículo 2: enfim, o novilho todo levará-los para fora do arraial, a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e queimará sobre a lenha, onde se lança a cinza, aí se queimará. Versículo 13: se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiver feito qualquer de todas as coisas que o Criador que está no céu ordenou que não se fizesse, assim tornando-se culpado. No livro de Números, capítulo 15, versículo 22, versículo 26, está escrito assim: igualmente, quando vierdes a errar e não observardes todos esses mandamentos, que o Pai que está no céu tem falado a Moisés. Versículo 23: se tudo enquanto o Pai que está no céu vos tem ordenado, por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Criador começou a dar os seus mandamentos, e daí em diante pelas nossas gerações. O versículo 14 do capítulo 4 de Levítico: e quando o pecado que cometer for conhecido à Assembleia, oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e trará diante da tenda da revelação. Versículo 15: os anciãos da congregação porá as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Pai que está no céu, e molará-se a novilho perante o Criador.
Versículo 16. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho e a tenda da revelação. Versículo 17. O sacerdote molhará o dedo no sangue e espargirá 7 vezes perante o Criador que está no céu, diante do véu. Versículo 18. E do sangue porá sobre as pontas do altar que está perante o Criador. Na tenda da revelação, todo o resto do sangue derramará à base do altar, do holocausto, que está diante da tenda da revelação. Versículo 19. Tirará dele toda a sua gordura e queimará lá sobre o altar. Versículo 20. Assim fará com o novilho, como fez o novilho da oferta pelo pecado, assim fará este, o sacerdote, fará expiação por ele e eles serão perdoados. Versículo 21. Depois levará o novilho para fora do arraial e queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da assembleia do povo. Versículo 22. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Criador, o nosso Pai que está no céu, sentado no trono, ordenou que Moisés se fizessem, e assim se tornar culpado. O versículo 23. E se o pecado que cometeu ele for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Versículo 24. Porá a mão sobre a cabeça do bode e imolará no lugar em que se imola o holocausto, perante o Pai que está no céu, e oferta pelo pecado. Versículo 25. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e pô-lo sobre as pontas do altar do holocausto, então o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto. Versículo 26. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício, da oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, e ele será perdoado. Versículo 27. Se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Pai que está no céu ordenou que não se fizesse, assim se tornará culpado. Versículo 28. E se o pecado que cometeu ele for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Versículo 29. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e molará no lugar do holocausto. Versículo 30. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. Versículo 31. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico e queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Pai que está no céu. E o sacerdote fará expiação por ele e ele será perdoado. Versículo 32. Ou se pela sua oferta trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, sem defeito trará. Versículo 33. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e molhará por oferta pelo pecado no lugar em que se imola o holocausto. Versículo 34. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre a ponta do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue da oferta derramará à base do altar. Versículo 35 para terminar. E tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro e do sacrifício pacífico, e que queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Pai que está no céu. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado.
Este foi o livro de Levítico, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 35, para terminar. Que o Pai que está no céu abençoe a todos com saúde. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser.